Pare por um segundo e olhe para a lista de condições que você impôs a si mesmo para se permitir sorrir. Eu serei feliz quando tiver 1 milhão na conta. Eu serei feliz quando encontrar a mulher perfeita. Eu serei feliz quando meu chefe me promover. Eu serei feliz quando for sexta-feira. Você percebe o que está fazendo? Você está assinando um contrato de escravidão com o futuro. Você está dizendo ao universo: eu me recuso a viver agora. Eu só aceito viver se todas as variáveis externas estiverem alinhadas exatamente como o meu ego deseja. Isso não é ambição. É suicídio espiritual em prestações. Você vive em uma sala de espera perpétua, aguardando um trem que nunca chega, porque no momento em que você conquista o 1 milhão, a sua mente cria uma nova condição. Agora preciso de 10 milhões. Essa é a síndrome da felicidade condicional, a doença mais debilitante do homem moderno. Você terceirizou o seu estado interno para eventos que estão fora do seu controle. Se chove, você fica triste. Se o mercado cai, você entra em pânico. Se alguém te critica, você desmorona. Você não é o dono da sua vida. Você é uma folha seca sendo soprada pelo vento do caos. Se você está cansado de ser refém das notícias, do humor do seu chefe ou do saldo bancário para se sentir em paz, se você quer aprender a hackear a sua biologia para gerar um estado de êxtase autônomo, blindado e inabalável, independentemente de estar em um iate ou em uma trincheira, deixe o seu like agora. Esse gesto é o seu primeiro ato de rebelião contra a ditadura das circunstâncias. Você está decidindo que a chave da sua alegria não fica mais no bolso de estranhos. Vamos construir a sua cidadela interior. A premissa fundamental que você deve gravar na sua alma é: o mundo nunca será perfeito. A Matrix te vende a ilusão da utopia, a ideia de que existe um ponto de chegada onde todos os problemas acabam e você viverá em um estado de felicidade passiva e contínua. Isso é mentira. A natureza da realidade é a entropia, o conflito e a mudança. Sempre haverá uma crise, uma doença, uma perda ou um obstáculo. Se você condiciona a sua felicidade à ausência de problemas, você garantiu a sua infelicidade eterna. O soberano inverte essa lógica. Ele não busca um mundo perfeito. Ele constrói uma mente perfeita para um mundo imperfeito. Ele entende que a felicidade não é o que acontece fora, mas como ele processa o que acontece fora. É uma competência, não uma consequência. É como um músculo que você treina. O homem fraco precisa que tudo dê certo para sorrir. O homem forte, o soberano, sorri no meio da tempestade porque ele sabe que a sua luz vem de dentro e não do sol lá fora. Essa capacidade de gerar a própria atmosfera emocional é o superpoder definitivo. O inimigo que enfrentamos aqui é o modelo cientão de existência. Fomos programados desde a escola a pensar em lógica condicional. Se eu tirar boas notas, então serei feliz. Se eu casar, então serei feliz. Esse algoritmo mental cria um estado de não-vida no presente. Você está sempre projetando a sua satisfação para um momento hipotético. Isso gera ansiedade crônica, porque o seu subconsciente sabe que o futuro é incerto. Você vive com medo de que o então nunca chegue. O soberano quebra esse algoritmo e o substitui pelo modelo apesar de. Eu sou feliz apesar de estar quebrado financeiramente agora. Eu sou grato apesar de estar sozinho. Quando você muda a preposição, você muda a química do seu cérebro. Você recupera o controle. Você deixa de ser uma vítima do tempo e passa a ser o mestre do momento. A felicidade real é, por definição, incondicional. Se ela tem uma condição, não é felicidade. É apenas um alívio temporário ou um prazer passageiro negociado com a realidade. Precisamos diferenciar prazer de felicidade, eudaimonia.
A sociedade de consumo confundiu deliberadamente esses dois conceitos para te vender produtos. Prazer é biológico, barato e externo. É comer um hambúrguer, ter um orgasmo, ganhar um like. É um pico de dopamina seguido de uma queda, ressaca. Felicidade soberana ou eudaimonia, como os gregos chamavam, é espiritual, construída e interna. É a sensação de dever cumprido, de integridade, de progresso e de aceitação da realidade. O prazer vicia e te torna fraco, porque você precisa de doses cada vez maiores. A eudaimonia te liberta, porque ela se retroalimenta. O homem que busca prazer é escravo do mundo. O homem que busca a eudaimonia é livre, porque ele pode sentir essa satisfação profunda, mesmo na dor, no esforço e na dificuldade. Ele pode estar exausto fisicamente após uma maratona e ainda assim estar imensamente feliz. Ele pode estar sofrendo uma perda, mas sentir a paz de quem amou verdadeiramente. Ser feliz em qualquer situação exige que você pare de perseguir o prazer barato e comece a cultivar a alegria robusta da alma. O conceito central aqui é a antifragilidade emocional. A maioria das pessoas é emocionalmente frágil. O estresse as quebra. Algumas são resilientes, elas aguentam o estresse e voltam ao normal. O soberano é antifrágil. O estresse o torna melhor e mais feliz. Como? Através da alquimia da percepção. Ele olha para o problema e não vê uma merda que aconteceu comigo. Ele vê um desafio que foi enviado para mim. Essa mudança sutil de vítima para jogador altera tudo. Se você está jogando um videogame e aparece um chefe difícil, você não fica triste. Você fica excitado, focado, engajado. A dificuldade é o que torna o jogo divertido. A vida é a mesma coisa. O soberano aprende a gostar do chefe final. Ele aprende a extrair dopamina da superação da dor. Ele ri na cara do caos, não porque ele é louco, mas porque ele sabe que o caos é a matéria-prima do seu crescimento. Quando você aprende a gostar do frio, da fome e da pressão, a vida perde a capacidade de te ferir. Você se torna invulnerável. O clímax deste diagnóstico é a descoberta de que a sua infelicidade é uma arrogância. Sim, você leu certo. Ficar ofendido, triste ou irritado com a realidade é uma forma de arrogância. É o seu ego gritando: o universo deveria ser diferente só para me agradar. Não deveria estar chovendo hoje porque eu queria ir à praia. Quem é você para ditar a meteorologia? Quem é você para ditar o comportamento dos outros? O soberano pratica a humildade cósmica. Ele aceita a realidade exatamente como ela é. Ele se rende ao fluxo dos acontecimentos, não por fraqueza, mas por sabedoria. Quando você para de brigar com a realidade, 90% do seu sofrimento evapora instantaneamente. O sofrimento não vem da dor, vem da resistência à dor, vem do pensamento: isso não deveria estar acontecendo, mas está acontecendo. Aceitar radicalmente o presente é a porta de entrada para a paz. E a partir da paz, você constrói a alegria. Neste primeiro bloco, diagnosticamos a doença da felicidade condicional. Você entendeu que esperar pelo momento perfeito é uma armadilha, que prazer não é felicidade e que a sua resistência à realidade é a fonte do seu sofrimento. Percebeu que ser feliz é uma postura de combate, uma decisão de não permitir que o exterior dite o interior. O diagnóstico foi dado. Você tem sido um ditador mimado que exige que o mundo lhe obedeça para sorrir. É hora de abdicar desse trono falso e assumir o verdadeiro poder. O poder sobre a sua própria mente. No próximo bloco, vamos mergulhar na bioquímica da invencibilidade. Vou te explicar como o seu cérebro produz as substâncias da felicidade e como você pode hackear esse sistema para se sentir bem, mesmo quando tudo está dando errado. Vamos sair da filosofia e entrar na engenharia neurológica.
Prepare-se para aprender a ser o farmacêutico da sua própria alma. Pare de romantizar o que você sente. A raiva que queima no seu peito, a tristeza que pesa nos seus ombros ou a euforia que te faz flutuar não são espíritos, não são mensagens cósmicas e não são verdades absolutas. São apenas dados bioquímicos. São coquetéis de neuropeptídeos e hormônios correndo pelas suas veias e disparando sinais elétricos no seu sistema nervoso. A Matrix te ensinou que você é uma vítima dessa química, que se o cortisol, o hormônio do estresse, sobe, você tem que ficar ansioso, e que se a serotonina, o hormônio do bem-estar, desce, você tem que ficar deprimido. Essa é a visão do escravo biológico. O soberano olha para a sua própria biologia não como um destino, mas como um painel de controle. Ele entende que o cérebro humano é a farmácia mais avançada do universo, capaz de produzir drogas mais potentes que a heroína e mais calmantes que o Valium, sem nenhum custo e sem nenhum efeito colateral destrutivo. A diferença é que a maioria das pessoas deixou a chave dessa farmácia no bolso do mundo. Elas esperam que um elogio libere dopamina, que um aumento salarial libere serotonina, ou que um abraço libere ocitocina. Elas são mendigos químicos. Se você quer ser feliz em qualquer situação, você precisa tomar as chaves de volta. Você precisa aprender a engenharia da autoinjeção. Se você sente que o seu humor é uma montanha-russa ditada por eventos externos, se você quer aprender a hackear o seu sistema para se sentir um deus grego, mesmo quando a vida te trata como um cachorro vira-lata, deixe o seu like agora. Você está prestes a descobrir a ciência de ficar chapado de vida por vontade própria e comando direto. Vamos abrir o laboratório. O primeiro agente que você deve dominar é a dopamina, o combustível da motivação e da caça. O homem moderno está com o sistema dopaminérgico quebrado. Ele condicionou o seu cérebro a liberar dopamina apenas no consumo, ao ver um vídeo, comer açúcar ou comprar algo. Isso é a dopamina barata. Ela gera um pico rápido e uma queda brutal, criando o vício e a sensação de vazio. Para ser feliz no inferno, você precisa religar o seu cérebro para a dopamina de esforço. A neurociência mostra que você pode liberar dopamina durante a dor se você mudar a sua percepção subjetiva do esforço. Quando você está em uma situação difícil, um treino brutal, um projeto complexo ou uma crise financeira e diz para si mesmo: eu estou evoluindo com isso, eu amo esse desafio. Você hackeia o sistema de recompensa. O soberano não espera a vitória para se sentir bem. Ele extrai prazer da própria luta. Ele celebra o pequeno passo. Ele se vicia no processo. Quando você aprende a liberar dopamina através da fricção e não do alívio, você se torna imparável. A dificuldade deixa de ser um bloqueio e passa a ser o gatilho da sua felicidade química. Você se torna um masoquista funcional, que sorri enquanto carrega a pedra morro acima. O segundo pilar da sua farmácia interna é a serotonina, a molécula do status e da liderança. A evolução desenhou a serotonina para fazer você se sentir bem quando percebe que tem valor social e respeito. A armadilha é que a maioria dos homens busca esse respeito fora, através de likes, cargos e aplausos. Quando o mundo os ignora, a serotonina cai e eles se sentem um lixo. O soberano hackeia isso através da hierarquia interna. Ele não espera que os outros o respeitem. Ele se respeita. Quando você cumpre uma promessa que fez a si mesmo, como acordar cedo ou não comer lixo, o seu cérebro registra isso como uma vitória de alto status. Eu sou um homem que tem palavra. Esse pensamento libera serotonina endógena,
Manter a postura ereta, olhar nos olhos e ocupar espaço físico também sinaliza para o seu sistema nervoso primitivo que você é o alfa do seu próprio território, forçando a liberação química de confiança. Você pode estar sozinho, quebrado e criticado, mas se a sua postura for de rei e a sua autodisciplina for de ferro, o seu cérebro te banhará em serotonina como se você fosse o imperador do mundo. A felicidade é saber que você não traiu a si mesmo. Precisamos falar sobre as endorfinas, o analgésico natural do corpo. A palavra vem de morfina endógena. É uma substância desenhada para mascarar a dor e gerar euforia. O homem médio foge da dor física e, por isso, vive em um estado de baixa vibração e alta sensibilidade ao sofrimento. O soberano corre em direção à dor calculada para acessar a farmácia. O banho gelado, o treino de alta intensidade até a falha, a corrida de longa distância. Essas atividades não são punições, são rituais de acesso ao êxtase. Quando você submete o corpo a um estresse físico voluntário, o cérebro inunda o sistema com endorfinas para compensar. O resultado é o runner's high, o barato do corredor. Uma sensação de paz absoluta, clareza mental e felicidade que nenhuma droga sintética consegue replicar com segurança. Se você está se sentindo triste, ansioso ou derrotado, a solução não é pensar sobre o problema. É mover o corpo com violência suficiente para que a química mude. É impossível continuar deprimido após um sprint máximo de 100 metros ou 5 minutos em uma banheira de gelo. A fisiologia sempre vence a psicologia. Mude o estado do corpo e a mente seguirá. O quarto elemento é a ocitocina, o hormônio do vínculo e da confiança. Matrix te diz que você precisa de um parceiro romântico ou da aprovação da multidão para sentir isso. Errado. A ocitocina é liberada sempre que há conexão e confiança. O soberano cria essa conexão, primeiramente com o transcendente e com a sua missão. Quando você sente gratidão profunda, não a gratidão clichê de hashtag, mas a gratidão visceral por estar vivo, por ter pulmões que respiram, por ter uma chance de lutar, você libera a ocitocina. Quando você ajuda alguém sem esperar nada em troca, você libera a ocitocina. Quando você acaricia o seu cachorro, você libera a ocitocina. Você pode gerar a química do amor e do pertencimento, mesmo estando sozinho em uma cela de prisão, simplesmente direcionando a sua mente para a conexão com o todo. A felicidade não depende de ter alguém ao lado, depende de não se sentir separado da vida. O homem isolado sofre, o homem solitário e conectado com o propósito prospera. Mas para que essa farmácia funcione, você precisa eliminar o veneno, o cortisol crônico. O estresse constante é o ácido que corrói a sua felicidade. Ele bloqueia a absorção de dopamina e serotonina. Você não consegue ser feliz se estiver em modo de sobrevivência 24 horas por dia. A ferramenta biológica para desligar o cortisol é a respiração tática. O nervo vago é o interruptor. A técnica do suspiro fisiológico, 2 inspirações rápidas pelo nariz e uma expiração longa pela boca, é a maneira mais rápida conhecida pela ciência para reduzir a excitação do sistema nervoso em tempo real. O soberano usa isso como um botão de reset. No meio da crise, quando o chefe grita ou o mercado desaba, ele não permite que o cortisol sequestre o seu cérebro. Ele respira, aciona o sistema parasimpático e mantém a clareza. Ele se recusa a ser envenenado pelo estresse. Ele protege a sua biologia com a ferocidade de um cão de guarda. O clímax desta biologia da invencibilidade é a compreensão de que você é o alquimista. A tristeza, o medo e a apatia são apenas estados químicos temporários, não sentenças de prisão perpétua. Você tem o poder de alterar o seu estado em minutos. Se está sem motivação, force o movimento, dopamina. Se está se sentindo um lixo,
Cumpra uma tarefa difícil, serotonina. Se está com dor emocional, treine pesado, endorfina. Se está se sentindo sozinho, pratique a gratidão, ocitocina. Você não precisa esperar que o mundo mude. Você muda a mistura no seu tubo de ensaio interno. A felicidade deixa de ser algo que você encontra por sorte e passa a ser algo que você fabrica por competência. O homem que domina a sua própria química é perigoso, porque ele não precisa de nada do mundo exterior. Você não pode subornar um homem que já tem tudo o que precisa dentro da própria pele. Você não pode ameaçar um homem que sabe extrair alegria da dor. Ele se tornou um sistema fechado e autossustentável de potência. Entenda que isso exige treinamento metabólico. Assim como você treina o músculo para levantar peso, você treina o cérebro para secretar felicidade. No início é difícil. O seu sistema está viciado em cortisol e reclamação. Você terá que forçar a gratidão, forçar o treino, forçar a postura. Mas com o tempo, a neuroplasticidade acontece. O seu cérebro aprende os novos caminhos. Ser feliz no caos se torna o seu padrão default. Você se torna aquele cara irritante que sorri quando o pneu fura, não porque é louco, mas porque o seu cérebro imediatamente inunda o sistema com a química do desafio em vez da química da vitimização. Você olha para o pneu furado e sente um pico de adrenalina e foco, não de desespero. Você transformou o problema em combustível. Neste segundo bloco, entregamos as chaves da farmácia. Você entendeu que os sentimentos são dados, não destinos. Aprendeu a hackear a dopamina pelo esforço, a serotonina pela postura, a endorfina pela dor e a ocitocina pela conexão espiritual. Percebeu que o cortisol é o inimigo e que a respiração é a arma. O diagnóstico biológico foi feito. Você tem o equipamento de um deus, mas estava operando como um verme. Agora que o seu corpo é uma máquina de felicidade autônoma, precisamos alinhar a mente que pilota essa máquina. No próximo bloco, vamos para a engenharia da realidade, o poder do reenquadramento, reframing. Vou te ensinar a técnica usada pelas forças especiais e pelos estoicos para olhar para qualquer tragédia, falência, divórcio, doença e reescrever a narrativa instantaneamente para que ela jogue a seu favor. Vamos aprender a transformar merda em adubo com a velocidade do pensamento. Prepare-se para nunca mais ter um dia ruim na sua vida. O evento acontece. O seu carro quebra, a sua mulher pede o divórcio, o cliente cancela o contrato. Nesse exato milissegundo, o fato é neutro. Ele é apenas átomos colidindo, leis da física operando e consequências matemáticas se desenrolando. Não há maldade na mecânica do universo. Mas um microsegundo depois, a sua mente entra em cena e cola um rótulo no evento. Isso é terrível. Isso é injusto. Isso é o fim. É nesse momento, e não no evento em si, que o sofrimento nasce. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. O sofrimento é a história que você conta a si mesmo sobre a dor. O homem comum é um péssimo narrador. Ele vive contando histórias de terror onde ele é a vítima indefesa. O soberano é um editor implacável da realidade. Ele entende que não tem controle sobre o roteiro externo, o que acontece, mas tem controle absoluto sobre a legenda, o que aquilo significa. Se você quer ser feliz em qualquer situação, você precisa dominar o poder do reenquadramento radical. Você precisa aprender a olhar para uma pilha de escombros e ver instantaneamente o alicerce de um castelo. Se você está cansado de ser refém dos fatos e quer aprender a alquimia mental que transforma merda em adubo e crise em oportunidade, deixe o seu like agora. Você está prestes a instalar um filtro de realidade que torna impossível ter um dia ruim. Vamos hackear a sua percepção. A primeira regra da engenharia da realidade é: o mapa não é o território.
O que você acha que é ruim hoje pode ser a melhor coisa que já te aconteceu daqui a 5 anos. Aquele emprego que você perdeu te forçou a abrir a sua empresa. Aquele namoro que acabou te livrou de um casamento tóxico. Aquele acidente te fez valorizar a saúde. O soberano opera com humildade temporal. Ele não julga o evento imediato como fim, mas como meio. Quando a tragédia bate à porta, ele não diz, minha vida acabou. Ele diz, interessante, vamos ver onde isso vai dar. Vamos ver o que eu posso construir com isso. Essa suspensão do julgamento negativo imediato corta o ciclo do estresse. Você deixa de brigar com o fato e começa a trabalhar com ele. É a diferença entre chorar sobre o leite derramado e chamar o gato para lamber. O fato, leite no chão, é o mesmo. A experiência emocional é oposta. A ferramenta tática mais poderosa aqui é o protocolo BOM, Good, popularizado por Jocko Willink. Aconteceu um problema? Bom. O projeto falhou? Bom. Agora sabemos o que não funciona. Você foi demitido? Bom. Oportunidade de encontrar algo melhor ou começar do zero. Ficou doente? Bom. Tempo para descansar, ler e repensar a dieta. O objetivo não é ser um otimista delirante que nega a realidade. O objetivo é ser um pragmático agressivo. O bom força o seu cérebro a sair do modo porque eu, vítima, para o modo o que eu faço agora, solucionador. Quando você treina a sua mente para responder a cada soco da vida com um bom, você se torna invencível. O universo tenta te derrubar e você usa a queda para fazer uma flexão. Você se torna antifrágil. A vida percebe que não adianta te bater, porque você gosta de apanhar. Você usa a dor como combustível. E não há nada mais aterrorizante para o destino do que um homem que não teme o pior cenário. Precisamos falar sobre amor fati, amor ao destino. Esta é a arma nuclear do estoicismo. Não é apenas suportar o que acontece, resignação. É amar o que acontece. É desejar que as coisas sejam exatamente como elas são, com toda a sua crueldade e beleza. Nietzsche descreveu isso como a fórmula para a grandeza humana. Imagine que a sua vida é um filme e você é o protagonista. Um filme onde tudo dá certo é chato. Ninguém quer assistir a um herói que não sofre, que não sangra, que não perde. O soberano olha para a dificuldade e pensa, isso é um ótimo desenvolvimento de roteiro, plot twist. Isso vai tornar a minha vitória final ainda mais épica. Quando você ama o destino, você para de desejar estar em outro lugar. Você abraça o caos presente como a matéria-prima necessária para a sua lenda pessoal. Você não quer uma vida fácil, você quer uma vida interessante. E o inferno é, no mínimo, muito interessante. Essa mudança de perspectiva elimina a resistência. Você flui com a vida, em vez de nadar contra a correnteza das circunstâncias. Outro pilar do reenquadramento é a pergunta de foco. A qualidade da sua vida depende da qualidade das perguntas que você faz a si mesmo. Diante do caos, o homem médio pergunta: por que isso sempre acontece comigo? O que eu fiz para merecer isso? Quando isso vai acabar? Essas perguntas direcionam o foco para a culpa, a vitimização e a impotência. O cérebro, obediente, vai encontrar respostas que confirmam que você é um lixo. O soberano faz perguntas de poder. O que eu posso aprender com isso? Como eu posso usar isso para ajudar os outros? Onde está a oportunidade oculta aqui? Quem eu preciso me tornar para superar isso? Essas perguntas direcionam o foco para a ação, o crescimento e a solução. O seu cérebro começa a caçar recursos em vez de caçar desculpas. A situação externa não mudou 1 milímetro, mas a sua experiência interna mudou do inferno para a sala de estratégia. Mude a pergunta e você muda a realidade. A aplicação mais radical disso é a morte do deveria. As pessoas deveriam ser mais honestas. O trânsito não deveria estar parado.
Eu deveria ter mais dinheiro. O deveria é a raiz de toda raiva. É uma briga infantil com a realidade. A realidade é: as pessoas mentem. O trânsito para. O dinheiro falta. Quando você substitui o deveria pelo é, você atinge a paz instantânea. Você para de gastar energia reclamando de como o mundo deveria ser e começa a gastar energia lidando com o mundo como ele é. Ok, o trânsito está parado, isso é um fato. Eu posso ficar com raiva e estragar meu fígado, ou posso ouvir um audiolivro e aprender algo novo. A escolha é minha. O soberano aceita as regras do jogo. Ele não joga o tabuleiro para o alto porque não gostou dos dados. Ele joga a melhor jogada possível com os dados que caíram. Isso é maturidade emocional. Ser feliz em qualquer situação exige que você abandone a birra existencial de querer que o universo se curve aos seus caprichos. O clímax desta engenharia mental é a percepção de que tudo é treino. A vida é um ginásio gigante. Cada pessoa irritante é um personal trainer de paciência que o universo enviou para você de graça. Cada perda financeira é um curso intensivo de desapego e reconstrução. Cada doença é um treino de estoicismo e gratidão pela saúde. Quando você vê o mundo como uma escola projetada para a sua evolução, nada é ruim. Tudo é material didático. Se alguém te insulta, você pensa: obrigado pela oportunidade de treinar o meu controle emocional. Eu estava precisando testar a minha armadura. Você sai da posição de quem é atacado para a posição de quem está sendo aprimorado. Você se torna um aluno voraz da existência. E um aluno que está aprendendo e crescendo está sempre feliz, mesmo quando a lição é difícil. A dor do crescimento é uma dor nobre. Entenda que o reenquadramento não é ignorar a dor, é dar um propósito à dor. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, ensinou que o homem consegue suportar qualquer como se tiver um porquê. Se você quebra a perna, dói. Mas se você quebra a perna, salvando a sua filha de um incêndio, a dor é a mesma, mas o sofrimento desaparece, substituído pelo orgulho e pelo sentido de sacrifício. O contexto muda a sensação. O soberano atribui um sentido nobre a todo o seu sofrimento. Eu estou passando por isso para me tornar mais forte, para poder guiar outros que passarão pelo mesmo vale. Ao transformar a sua dor em um serviço ou em um aprendizado, você retira o veneno dela. Você a santifica. Ser feliz no inferno é possível quando você percebe que está no inferno em uma missão de resgate, e não como um prisioneiro. Neste terceiro bloco, reescrevemos o código-fonte da sua percepção. Você entendeu que o evento é neutro e a interpretação é tudo. Aprendeu o protocolo bom, o amor fati e a arte de fazer perguntas de poder. Percebeu que o deveria é o inimigo e que tudo é treino. O diagnóstico mental foi feito. Você não é a vítima da história, você é o roteirista. A caneta está na sua mão, mas mesmo com a mente blindada, é difícil ser feliz se o ambiente ao seu redor é um esgoto tóxico. Você precisa proteger a sua cidadela. No próximo bloco, vamos para a arquitetura do santuário. O poder do ambiente e das relações. Vou te ensinar a construir uma bolha de realidade impenetrável, eliminando vampiros emocionais, notícias tóxicas e ruídos visuais. Vamos aprender a criar um ecossistema onde a felicidade floresce naturalmente, sem esforço. Prepare-se para construir os muros do seu castelo. Imagine que você é o melhor cirurgião do mundo. Você tem mãos firmes, conhecimento técnico absoluto e anos de treino. Mas agora, tente realizar uma cirurgia cardíaca delicada no meio de um lixão, cercado por moscas, com pessoas gritando no seu ouvido e jogando lama em você. Você vai falhar. Não por falta de competência, mas por contaminação ambiental. A sua busca pela felicidade segue a mesma lógica.
Você pode ter a mentalidade de um estoico, mas se você passa o dia consumindo notícias de tragédia, convivendo com parentes que só reclamam e dormindo em um quarto bagunçado, a sua cirurgia mental vai falhar. A entropia do ambiente vai corroer a sua vontade. O homem comum acredita que é forte o suficiente para resistir à negatividade. O soberano sabe que a força de vontade é um recurso finito e escasso. Ele não gasta energia resistindo ao ambiente, ele gasta energia desenhando o ambiente. Ele constrói uma bolha de realidade, onde a paz é o padrão e o caos é barrado na entrada. Se você sente que a sua energia é drenada assim que você sai da cama, se você quer aprender a ser o porteiro implacável da sua própria vida, deixando entrar apenas o que te fortalece e barrando tudo o que te adoece, deixe o seu like agora. Você está prestes a decretar a lei marcial no seu território. Vamos limpar o terreno. O primeiro pilar da sua arquitetura é a dieta de informação radical. A Matrix de notícias foi desenhada com um único propósito: manter você em estado de alerta, medo e indignação. Se sangra, vende. O telejornal não é um serviço público, é um negócio de venda de ansiedade. Quando você começa o dia lendo sobre guerras, crimes e crises, você está voluntariamente injetando cortisol no seu café da manhã. Você está dizendo ao seu cérebro: o mundo é perigoso, fique com medo. Como você espera ser feliz se a sua lente de contato com o mundo é filtrada pela tragédia? O soberano pratica a ignorância seletiva. Ele corta o cabo da TV, silencia os portais de notícias e para de seguir páginas de fofoca ou polêmica política. Ele entende que 99% do que acontece no mundo não é da sua conta e não está sob o seu controle. Saber sobre um terremoto do outro lado do mundo não ajuda as vítimas e só destrói a sua paz. Ao fechar a torneira do lixo informativo, você recupera a sua largura de banda mental. O silêncio que surge é ensurdecedor no início, mas logo se transforma em uma paz profunda. Você volta a focar no seu jardim e o seu jardim floresce. O segundo pilar é a higiene social impiedosa. Jim Rohn disse que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Se você anda com 5 reclamões, você será o 6º. Se você anda com 5 vítimas, você será a 6ª. Existe um tipo de pessoa que eu chamo de vampiro emocional. Eles não querem solução. Eles querem usar os seus ouvidos como lixeira para o lixo emocional deles. Eles chegam, despejam problemas, fofocas e negatividade e saem se sentindo mais leves, enquanto você fica se sentindo pesado, exausto e sujo. O soberano instala um detector de vampiros na porta do seu castelo. Ele estabelece limites brutais. Se alguém começa a reclamar, ele corta. O que você vai fazer para resolver isso? Se a pessoa não tem plano, a conversa acaba. Você não é terapeuta de graça e não é depósito de lixo tóxico. Se for um familiar, ame à distância. Se for um amigo, rebaixe-o a conhecido. Se for um colega, use fones de ouvido. A sua felicidade depende diretamente da qualidade das almas que você permite orbitar o seu sol. Proteja o seu círculo como se a sua vida dependesse disso, porque a sua vida feliz depende. Precisamos falar sobre a estética da ordem. O seu ambiente físico é um espelho da sua mente. Se o seu quarto está uma zona, a sua mesa de trabalho está cheia de papéis velhos e o seu carro parece um chiqueiro, a sua mente estará caótica, ansiosa e fragmentada. A desordem visual gera ruído cognitivo. O seu cérebro gasta energia processando cada objeto fora do lugar. O soberano pratica o minimalismo tático. Ele elimina o excesso. Ele mantém o seu espaço limpo, organizado e funcional. Existe uma alegria profunda e silenciosa em entrar em um quarto arrumado, com a cama feita e o chão limpo. É a sensação de controle. É a mensagem subconsciente de que, aqui dentro, existe ordem
mesmo que lá fora exista o caos. Arrumar a cama não é uma tarefa doméstica. É o primeiro ritual de felicidade do dia. É a primeira vitória contra a entropia. Transforme a sua casa em um templo, não em um depósito. Quando o ambiente externo é zen, o ambiente interno tende a se alinhar. O quarto elemento é a curadoria de estímulos. O que você ouve, o que você vê. A música que você escuta fala de traição, sofrimento e crime, ou fala de poder, beleza e transcendência. Os filmes que você vê são pornografia de violência ou jornadas de heróis. O seu cérebro não sabe a diferença entre realidade e imaginação vívida. Se você consome lixo cultural, você está ensaiando a tristeza. O soberano é um curador de arte da própria vida. Ele cria playlists que elevam a frequência cardíaca e espiritual. Ele decora a casa com imagens que lembram o seu propósito. Ele lê livros que expandem a consciência. Ele projeta o ambiente para que, para onde quer que olhe, ele veja gatilhos de força, beleza e gratidão. Isso é engenharia de priming. Você está programando o seu subconsciente para a felicidade através dos sentidos. Você torna difícil ficar triste, porque tudo ao seu redor está gritando vitória e beleza. O clímax desta arquitetura é a criação do santuário inviolável. Você precisa ter um lugar, pode ser um cômodo, uma poltrona ou até mesmo um horário, onde o mundo não entra. Um espaço sagrado. Nesse lugar, o celular não entra. Problemas de trabalho não entram. Discussões não entram. É o seu ponto de recarga. Pode ser o seu momento de leitura matinal ou o seu banho noturno. O soberano defende esse santuário com a vida. É lá que ele se reconecta com a sua essência. Quando o mundo lá fora ficar insuportável, você sabe que tem um refúgio. Saber que existe um lugar de paz garantida te dá a coragem para enfrentar a guerra lá fora. Você não está perdido. Você está apenas em uma incursão no território inimigo com uma base segura para onde voltar. A felicidade exige esse porto seguro. Sem ele, você vive em estado de sítio permanente. Entenda que isso não é isolacionismo, é ecologia da mente. Um jardineiro não deixa ervas daninhas crescerem, porque elas têm direito de estar lá. Ele as arranca pela raiz para proteger as rosas. Você é o jardineiro da sua mente. As ervas daninhas são as notícias ruins, os amigos tóxicos, a bagunça e o ruído. As rosas são a sua paz, a sua criatividade e a sua alegria. Se você não for agressivo na poda, o mato toma conta. Ser feliz em qualquer situação exige a coragem de ser o chato que não vê TV, o radical que se afasta de gente negativa e o obsessivo que mantém tudo limpo. Deixe que eles rotulem. Enquanto eles vivem no lixão emocional que criaram, você vive no jardim que cultivou. A qualidade da sua vida é determinada pelo que você diz não. Diga não ao lixo e o luxo da paz será inevitável. Neste quarto bloco, construímos as muralhas. Você aprendeu que o ambiente vence à vontade, que a dieta de informação é vital e que você deve demitir os vampiros emocionais. Entendeu que a ordem física gera paz mental e que você precisa de um santuário inviolável. O diagnóstico ambiental foi feito. O seu entorno estava te envenenando, mas agora você limpou o terreno. Com a mente blindada, a biologia hackeada e o ambiente protegido, só falta uma coisa: a prática diária. A rotina que mantém tudo isso girando. No próximo e último bloco, vamos consolidar o protocolo da alegria soberana. Vou te entregar a rotina diária de manutenção da felicidade, o ritual da manhã, a gestão de crises em tempo real e o exercício noturno de gratidão estoica. Vamos transformar a felicidade em um hábito tão automático quanto escovar os dentes. Prepare-se para selar a sua invencibilidade. Você desmontou a mentira da felicidade condicional. Você tomou as chaves da farmácia do seu cérebro.
Aprendeu a alquimia de transformar problemas em treino e construiu um santuário impenetrável contra a negatividade do mundo. Você agora possui o arsenal completo de um imperador estoico, mas saber usar a espada não é o mesmo que carregá-la todos os dias. A entropia é implacável. O mundo tentará, manhã após manhã, arrastar você de volta para a lama da vitimização, do medo e da reatividade. A Matrix odeia a sua felicidade, porque um homem feliz não precisa comprar nada para se sentir completo e não pode ser manipulado pelo medo. A sua alegria é um ato de guerra. Para vencer essa guerra perpetuamente, você deve instituir o protocolo da alegria soberana. Este é o ritual de manutenção da sua invencibilidade. Se você está pronto para assinar o Tratado de Independência Emocional e quer viver como um farol de luz inabalável, independentemente da escuridão ao redor, deixe o seu like agora. Este clique é o selo final da sua transformação. Você está decidindo que o clima lá fora não determina o clima aqui dentro. Vamos consolidar o seu reinado. A base do seu protocolo diário é a manhã da soberania. A batalha pelo seu humor é vencida nos primeiros 20 minutos do dia. O homem comum acorda e entrega a mente ao inimigo. Pega o celular, vê problemas, notícias e redes sociais. Ele começa o dia em déficit de dopamina e excesso de cortisol. O soberano blinda a manhã, sem entradas digitais. O celular fica desligado. O mundo pode esperar. A sua paz, não. Ativação bioquímica. Beba 500 ml de água, reativa o cérebro e exponha-se à luz natural. Regula o ritmo circadiano e a serotonina. Movimento de vitória. Faça 20 flexões ou alongue-se intensamente. Force a circulação e libere a primeira dose de endorfina. Mostre ao corpo quem manda. O alinhamento da intenção. Sente-se por 2 minutos e visualize o dia. Antecipe os problemas, premeditatio malorum, e veja-se lidando com eles com calma e sorriso no rosto. Defina: hoje nada terá permissão para roubar a minha paz. Você sai de casa não como uma vítima, mas como um guerreiro pronto para o jogo. Durante o dia, no calor da batalha, você deve ativar o sistema de resposta a ameaças. Quando o caos acontecer, o cliente gritar, o dinheiro faltar, o pneu furar, você não reage, você responde. O pare respiratório. Sentiu a raiva ou o medo subir? Pare, respire fundo 2 vezes. Suspiro fisiológico. Desligue o alarme do cortisol. O reenquadramento. Bom, diga mentalmente, bom, isso é um treino. O que eu aprendo aqui? A microvitória. Faça uma coisa útil imediatamente. Arrume a mesa, mande um e-mail, resolva uma fração do problema. A ação cura o medo e libera dopamina de progresso. O sorriso tático. Force um sorriso físico. O feedback facial diz ao seu cérebro que você está no controle. Engane a sua biologia até que ela se torne realidade. O soberano não é aquele que nunca cai, é aquele que quica e volta mais alto. O protocolo noturno envolve a auditoria da alma. O homem comum vai dormir ruminando fracassos e ansiedades, garantindo uma noite de sono ruim e um despertar miserável. O soberano limpa o cache. O diário da gratidão estoica. Anote 3 coisas pelas quais você é grato, mas foque nas coisas difíceis. Sou grato pelo trânsito que me permitiu ouvir um podcast. Sou grato pelo problema no trabalho que me ensinou paciência. Isso treina o cérebro a caçar ouro na lama. A pergunta de Sêneca: qual mal eu curei hoje? Que vício combati? Em que parte eu melhorei? Avalie-se sem culpa, apenas com a frieza de um cientista ajustando o experimento. A entrega. Visualize os problemas saindo da sua cabeça e sendo entregues ao universo. Você fez o que pôde, o resto não está sob o seu controle. Durma na certeza de que você é o bastante. O clímax da sua transformação é a descoberta do olho do furacão. Existe um lugar dentro de você,
bem no centro, que é intocável. O furacão pode destruir a sua casa, a sua reputação e a sua saúde, mas ele não pode tocar nesse centro de consciência pura. É o eu sou. É a parte de você que observa a dor sem ser a dor. É a parte de você que observa a alegria sem se apegar a ela. Quando você ancora a sua identidade nesse centro, você se torna antifrágil. Você pode perder tudo e ainda assim estará inteiro. Você pode estar no meio de uma zona de guerra e ainda assim sentir a presença de Deus ou do todo. Essa é a verdadeira felicidade, a segurança absoluta de que nada real pode ser ameaçado. Você caminha pelo vale da sombra da morte e não teme mal algum, porque você é a luz. Mas lembre-se, a tristeza virá, o luto virá, a dor virá. O objetivo não é ser um robô sorridente que nega a humanidade. O objetivo é sentir tudo isso, chorar se precisar, mas nunca perder a esperança e a dignidade. O objetivo é ter uma estrutura interna tão sólida que mesmo quando o terremoto derruba os quadros da parede, as fundações da casa permanecem intactas. Ser feliz em qualquer situação é saber que o inverno sempre passa e que dentro de você existe um verão invencível. Chegou o momento do seu juramento da fortaleza. Este é o pacto final. A partir deste segundo, você declara que abdicou do direito de ser vítima. Você jura que nunca mais culpará o governo, o clima, o seu passado ou as pessoas pela sua falta de alegria. Você assume a responsabilidade total pela sua atmosfera emocional. Você é o rei do seu reino interno e nesse reino a ordem impera. Vá aos comentários e escreva a frase que será gravada na pedra angular da sua nova vida. O seu mantra de poder é: o caos é do mundo, a paz é minha. Escreva e sinta o peso da soberania cair sobre os seus ombros. Deixe o seu like se você escolheu ser o mestre do seu destino e não o escravo das circunstâncias. Inscreva-se no canal para receber a munição diária que manterá a